Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu acho que a maioria dos professores eu conheço. Quem é aluno de... Oi, tudo bom? Quem é aluno da graduação? Só levanta a mão, só para eu... Tá, beleza. Quem é da licenciatura? Quem fez a opção? E os outros são do bacharelado ou ainda não fizeram opção? Tem alguém do primeiro ano? Entraram esse ano? Tá. Ótimo. Bom, eu vou começar assim me apresentando, né? Eu sou aluno aqui do departamento aqui de matemática mesmo. Não era aqui, né, o departamento, quando eu estudei aqui. Era vizinho lá da biblioteca na área norte. E, na verdade, assim, eu não vou contar a minha história inteira aqui, que é uma novela mexicana. Bom, então, quer dizer, eu sou formado aqui mesmo. Quem não leu o resumo da palestra, eu assim, não sou nenhum expert em palestra, tá certo? Meu negócio é ser professor mesmo. Eu preparei assim 3 momentos. Essa primeira parte, eu vou falar da minha formação inicial, né, e o que ela me alavancou como professor de educação básica. Depois, a segunda parte, eu vou falar um pouco da atuação em escolas de ensino, de escolas privadas mesmo. E a terceira parte, eu vou falar do que eu acho que é um curso de licenciatura, o que se espera de um professor, né, da atuação dele em educação básica. E a última parte eu vou deixar assim, para quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento. Bom, quem me conhece aí já percebeu que eu estou um pouquinho assim, nervoso, né, em função do local, né? Aqui, muito tempo foi minha casa aqui. E até... Você poderia me arrumar um copinho de água, por favor? É até bem emocionante, assim, essa situação, entendeu? Deixa eu tomar uma água que a situação melhora. Bom, então, eu me formei aqui na Universidade Federal em 2003. Eu saí, então, 2003 eu colei grau. Eu formei no final de 2002 e colei grau no início de 2003. Então, essa época aqui, mais ou menos, é meio que um aniversário de 15 anos da minha conclusão da graduação. E eu fiz o curso noturno. Se eu não me engano, a primeira turma do curso noturno é de 1996. Né? Então eu sou da 96, 97, da terceira turma do curso noturno, que eu entrei em 98. E aí, inicialmente, assim, ó, quando eu me formei, logo em seguida, eu entrei como professor efetivo do Estado. Foi lá, por exemplo, que eu conheci o professor Jean. Nós trabalhamos juntos na mesma escola. E aí, ó, se eu mentir alguma coisa, se eu tiver exagerar, o Jean me ajuda. Então, assim, quando você sai do curso, e eu assim, num certo momento, eu estava fazendo as duas, vamos dizer assim, as duas graduações. Eu estava fazendo a licenciatura e o bacharelado também. E aí, num certo momento, falei, bom, eu quero trabalhar. E aí eu optei pela licenciatura e terminei a licenciatura, mas eu tenho quase todas as disciplinas do bacharelado. Ficou faltando
Equações diferenciais parciais, geometria diferencial. O que mais que ficou faltando? Análise numérica. E eu acho que só. As outras, todas as disciplinas do bacharelado, eu fiz. Algumas, aqui eu não fiz aqui no departamento, eu fiz na USP. Por exemplo, espaços métricos eu fiz na USP. Funções de variáveis complexas eu fiz na USP. Mas a minha formação, assim, vamos dizer assim, como professor de educação básica, foi aqui dentro do departamento. E aí, assim, a minha formação inicial como professor, a parte formal da matemática, eu tive uma formação muito boa. Tive excelentes professores, eu me dediquei bastante. Aqui não tem nenhum professor. Mas uma coisa que eu fiz muito durante a graduação foi monitorias voluntárias. Na época, eu não sei como é que é o nome exatamente. Vocês têm aquelas... professor, me ajuda. Que chama atividades científico-culturais, não tem? Que os alunos têm que fazer uma certa carga lá. Por exemplo, eu fiz essa carga que vocês fazem, eu fiz voluntariamente. Então eu fui monitor de álgebra linear, eu fui monitor de introdução à teoria dos números, eu fui monitor de... como chama? Introdução à teoria dos conjuntos, eu fui monitor de várias disciplinas de bacharelado. Estruturas algébricas 1 e 2, eu fui monitor também. Mudo voluntário. Eu chegava lá para o professor e falava, você está precisando do monitor? Eu estou disponível, né? E, gente, eu era bom aluno. Mesmo fazendo o curso noturno, eu me esforcei bastante, né? E essa formação de matemática, ela foi assim, até eu tinha uma formação talvez acima do que era necessário para dar aula como professor de educação básica. Porque, na verdade, eu me preparei para a área de pesquisa. E eu escolhi ser professor num momento em que eu já tinha uma certa idade e eu precisava trabalhar, ok? E aí uma coisa que eu vou sentar um pouquinho aqui, para eu me concentrar mais no que eu estou falando. Então, além de tudo isso, eu também tinha outra profissão. Eu era servidor público federal do INSS. Então eu comecei a fazer o curso de licenciatura aqui, o bacharelado, vamos dizer assim, depois que eu já tinha dobrado o cabo da Boa Esperança, certo? Eu já tinha mais de 30 anos e eu fazia o curso noturno e ao mesmo tempo que eu estudava, eu trabalhava. Bom, aí uma coisa que deixa eu seguir meu roteiro aqui. Aí uma coisa que é assim, quando você entra no universo de ser professor de educação básica, tem um abismo muito grande do que visto dentro do curso superior e a sua atuação como professor de educação básica. É gigantesco o abismo, porque a realidade é completamente diferente do que aquilo que você vê dentro dentro da universidade. E aí, assim, uma crítica, vamos dizer assim, nada que eu estou falando é do ponto de vista pejorativo. É uma característica de quase todas as licenciaturas. Essa discrepância entre o que é o curso idealizado, que vai formar um profissional da área de educação, e do que o exercer a profissão. Aí, eu vou falar uma coisa que talvez choque alguns, né? Mas é verdade. Você pega aquele seu caderninho do Piaget, dobra ele e joga no lixo. Porque muitas coisas que a gente vê é completamente diferente. Isso serve de base,
para você ter conhecimento de certas situações. Por exemplo, qual é a característica de um adolescente, qual é a característica de um aluno de 6º ano, que entra lá com 10, 11 anos, e que você está dando aula, e daqui a pouco você sente alguém puxar sua blusa assim, você olha para trás, tem um catatal desse tamanho aqui, e ele começa a falar que está com saudade de casa. E aí, aonde é que está? Que manual está escrito isso? Não tem manual nenhum para isso. Você que está ali, que você tem que se virar. Aí ele chora, ele está com saudade de casa. Tem um monte de fatores, por exemplo, que são questões emocionais, mas que afetam no aprendizado do aluno. Então você acaba sendo, não é só o professor, você acaba sendo, para algumas crianças, mais do que o professor. Porque às vezes nem estrutura familiar ele tem em casa. Então você vê aluno que é agredido em casa, aluno que é violado e outras coisas mais, né? E situações assim, que no dia a dia você fala assim, como é que isso acontece numa escola e você chega em casa e aquilo começa a permear sua mente. Como é que você vai fazer? Eu vou contar um caso para vocês. Aqui onde está sentado o professor Vladimir, tinha um menino que sentava aqui assim, né? 8º ano. Okay? O 8º ano é um cara que está, vamos dizer assim, 2 anos de entrar no ensino médio. Então ele é extremamente jovem, né? E aí eu percebi que ele estava com um colarzinho, e o pingente do colar era uma bala de revólver. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, né, que negócio esquisito. E era assim, o que eles fizeram com aquela turma? Eles pegaram todos os alunos que davam problema de disciplina, todos os alunos repetentes, que tinham já problema de ter sido reprovado várias vezes, naquela sala. Então, por exemplo, eu tinha aluno que se masturbava dentro da aula, lá no canto. O cara estava lá, daí você fala, puxa, né? Como é que você faz isso? Como é que você atua com isso? Você recebeu uma formação para ser professor de matemática, de você dar um conteúdo do 8º ano, fatoração, essas coisas são, ninguém prevê isso, que e por isso que também existe esse abismo. Tem coisas que acontecem que não é possível você prever. E aí você tem que lidar com aquela pessoa ali dentro da sala de aula, né? Aluno que agride você com palavrão, que ele não gosta de você. E aí você está lidando com pessoas que elas estão realmente numa idade de contestação, que é o adolescente, o pré-adolescente. Tem aqueles que gostam de você? A maioria. A maioria gosta de você, gosta das suas aulas, ele vê um professor novo, ele quer saber quem é você, de onde você veio. Mas tem essas coisas. Bom, deixa eu acabar de contar a história do menino. Aí eu olhei assim, em vez deles fazerem a solda do ganchinho, eu não sei como eles fizeram aquilo, me pergunto que eu não sei. Em vez dele fazer a solda em cima tinha a espoleta da bala, tá certo? Então ele fez do lado. E aí tinha um ganchinho e aquilo era pendurado numa corrente, aquilo era um tipo de um pingente. Gente, a bala era uma bala verdadeira. E aí eu peguei, olhei e falei assim, menino, você sabe que tipo de bala é essa? Ele falou assim, isso aqui é uma bala de um 38. E eles falam com aquele, né? Lembra disso, João? O jeitão, o gingado deles, aquelas coisas? Aí eu falei, não, bem, isso é uma bala de calibre 22. E eu falei, olha, só que eu não falei com essa delicadeza que eu tô falando, não. Eu falei para assustar ele. Eu falei assim, você tá vendo o calor que tá aí fora? Ele falou assim, tá calor mesmo. Eu falei assim, nesse calor, o calor pode acionar a espoleta dessa bala aí e a bala disparar. Aham. Ele falou assim, não tem problema não. E aquele negócio, eles chamam você de dono ou de dona? Não tem problema não, dono. No dia seguinte,
Ele veio sem o colar. Certo? Bom, aí um dos meninos pegou e perguntou assim para mim. A escola, quer ver? Aqui é um lugar ótimo para falar como é que é a escola. Ó. Vamos supor que ali é uma elevação, tá certo? Tipo de uma serra. A escola fica meio que no pé da serra. Tem uma outra elevação, tem um vale assim, e a escola fica do outro lado. Né? E aqui tem a escola, do lado de lá tem um campo de futebol, areião, né? Aqueles, né, campo de pelada, de jogar pelada mesmo. Aquelas traves de madeira, aquele negócio. Aí... e isso é uma coisa que você deve fazer. Se você for entrar numa escola, primeira coisa, você conhecer o entorno da escola, quem é que frequenta aquela escola, as pessoas, as famílias dos seus alunos. Você tem que começar a se inteirar ali do espaço. Aí você está andando na rua, você vê, o professor de matemática. Fulano, tudo bom, tudo bom? O senhor quer tomar um café? Gente, as pessoas chamam você. Okay? Porque você vira uma pessoa da comunidade ali para eles. Bom, aí nessa sala de aula, um menino chegou e falou assim, professor, como é que o senhor sabe que aquela bala é de calibre 22? Aí eu falei assim, porque meu pai era militar. Seu pai era militar? Meu pai era militar, tá. E o seu pai tinha arma em casa? Tinha. E o senhor já mexeu na arma do seu pai? Já mexi. Meu pai ia limpar o revólver lá e eu ficava junto com ele. E ele disse, o senhor serviu o exército? Aí eu menti, eu falei, sim, servi o exército. E você me vê gordinho assim hoje, careca, eu era do pelotão de operações especiais. O que o senhor fazia no pelotão de operações? Eu era atirador de elite. Ó, tudo que eu não fui na minha vida. Né? Aí, o senhor é atirador de elite? Eu falei assim, Eu falei assim, você quer um lugar bom aqui para fazer uma tocaia de tiro? É aquele morro lá em cima. Professor, eu falei assim, ou um M16 ali, com a mira telescópica, você faz a limpa naquele campinho ali. Nossa, professor, eu falei assim, opa! Aí eu falei assim, e aí dá para fazer umas armadilhas. Como é que faz a armadilha? Eu falei assim, opa! Então vamos estudar um pouco de matemática, porque precisa, né? E aí, pau na equação de segundo grau, e aí foi embora. E aí você fala assim, como é que um professor, né, de educação básica, fala de arma e de matar dentro de uma aula? Gente, aquele menino vê isso todo dia lá onde ele morava. O colega dele que participa do tráfico, que aparece morto lá. Tá? Aí você fala assim, mas justificado. Eu não estava pensando nessa situação. O que eu estava pensando era em como é que eu ia chamar a atenção dele para matemática. E aí foi que eu consegui começar a dar aula nessa turma. E aí, olha só que engraçado, né? Esses meninos aí. Todos eles dessa turma eram assim, tipo de uma gangue que tinha dentro da escola. E aí, uma vez, uns meninos lá, né, eles invocaram comigo. E eles ficaram sabendo. Aí esse menino veio e falou assim para mim, professor, eu falei, o que foi? Ele falou, eu estou sabendo que fulano mexeu com o professor. O senhor quer que nós rebenta eles, que nós fecha ele? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Não faz nada disso. Você não chega nem perto. Se você cruzar ele com ele na rua aqui, você atravessa aqui, deixa ele passar, nem olha para o lado dele. Professor, assim o senhor quebra nós, o senhor tem que deixar nós dar umas porradinhas nele. Eu falei, não, de jeito nenhum, não faça isso. Então, aí você vê, eu achava que eu ia dar aula numa sala de aula do Japão, da Dinamarca, da Finlândia. Aí eu caí exatamente dentro de uma escola, igualzinha aquelas escolas de gueto americano, que é tudo pichado, a escola, os vidros tudo quebrado. Tá certo? E aí você tem que tirar motivação para dar aula para essas pessoas.
E aí que surge a primeira coisa, que é muito triste, que é assim. Você entra num ambiente que não é só os alunos. Tem os outros professores. Tinha nós que éramos novatos. Quando você chega e que o pessoal vê que você está dando aula, tem gente que se sente muito incomodado. Aí você fala assim, pô, esse cara dando aula de álgebra, para que você vai dar aula de álgebra para essa pobraiada? Gente, eu vi isso, o professor falando isso. Tá certo? Para que você vai dar aula para essa pobraiada? Eles vão ser tudo peão. Para que eles vão aprender álgebra? Para que eles vão precisar resolver equação de segundo grau? Para que eles vão precisar aprender o que é função, achar máximo e mínimo de função quadrática? Para que eles vão aprender física? O Jean deu aula de física. Estou mentindo, Jean? Não estou. O que é isso? Orientação política do currículo. Quem faz isso? É o próprio professor. Tá certo? Então, essas coisas a universidade não te prepara. Ok? E aí entra uma coisa. Nossa, gente, eu estou falando demais aqui. Que é assim, ó, que eu chamo de conhecimento tácito. O que é conhecimento tácito? É aquilo que não está escrito em livro nenhum. É aquilo que você forma com a tua prática do professor. No seu dia a dia como professor. A sua praxis. Que os filósofos falam de filosofia da praxis, é isso. Não está escrito em lugar nenhum. Não está... não tem um lugar que aquilo está escrito, registrado. É um conhecimento que você vai formando. E ele se forma em função do quê? Isso é verdade. Lá daquele caderninho do Piaget que você jogou fora, é isso que é verdade. Que é o processo de reflexão que você faz da tua prática como professor. O que você faz, o retorno que você tem, como é que você vai se movimentando naquele ambiente ali, naquela situação, e você vai se tornando um professor melhor. Você vai aprendendo a dar aula. Né? Você vai aprendendo a movimentar dentro de uma sala de aula e ocupar os espaços. E aí? Você entendeu o que eu expliquei? Sabe aquela coisa de você olhar para o aluno, olhar no olho dele. Assim, ó, você dá um toque no aluno e ele sentir confiança no seu toque. E aí, beleza? Você fez aquela... Você conseguiu fazer a tarefa lá? Ele vai falar assim, professor, estava muito difícil, não consegui. Você cria um contato pessoal. Você estabelece um contato. Isso, gente, não está escrito em lugar nenhum. É a prática que vai fazendo. E aí eu vou falar uma coisa assim, ó. Isso é uma crítica que eu faço. Nós, professores de educação básica, a gente escreve muito pouco das experiências da gente. Se a gente escrevesse mais, trocasse mais informação, talvez fosse melhor. Né? De registrar as coisas, de questionar. Como é que se chama isso? Pesquisa, gente. Pesquisa de aula. Como é que eu dou aula, uma aula bacana, de máximo divisor comum? Como é que eu dou uma aula bacana, sei lá, sobre frações? Entendeu? Aí, você fala, mas por que isso é importante aqui? Pega um professor, qualquer um de nós aqui, que deu aula de nível superior, você vai dar aula de cálculo, o cara não sabe somar frações. O cara não sabe fazer uma fatoração. Aí ele não consegue calcular um limite, porque ele não sabe fatorar. Tá certo? Ele não sabe o que é um teorema, porque um professor de educação básica nunca falou de um teorema para ele. Nunca fez uma demonstração. Como é que um professor de matemática, que atua do 6º ano até o 3º ano do ensino médio, nunca fez uma demonstração de matemática para um aluno? Aí eu estou lembrando de um fato aqui. Professor Tomás. Professor Tomás foi meu professor de Fundamentos 1, certo? Eu tenho muito orgulho disso.
Não sei se o professor vai lembrar. Você colocou uma equação do segundo grau na prova. E aí ele pediu para a gente provar uma equação do segundo grau, não, uma função quadrática. Ele pediu para provar se aquilo lá tinha um máximo ou um mínimo. E na questão vinha falando que não podia usar a derivada. Tá certo? E aí teve um certo movimento assim na sala. Pô, professor, não pode usar a derivada? Aí ele falou assim, perguntou assim, mas vocês só sabem resolver esse problema usando derivada? A maioria falou assim, porque é o jeito mais fácil. Né? Mas é? Não é, né? Quem já deu aula de função quadrática aqui? Ou já viu um livro que fala sobre função quadrática? Não tem lá a chamada forma canônica lá? Então, você usa aquilo lá e você não precisa de derivada. Concorda? Você faz uma análise lá, mas no fim o professor acabou deixando usar a derivada. Porque senão todo mundo quase ia errar aquela questão lá. Ele falou, não, gente, então vocês sabem fazer por derivada? Esquece aí o enunciado aí. Faz por derivada mesmo. Né? Então essa coisa, por exemplo, você chega no último ano do curso de licenciatura, o professor entra na sala, professor de, sei lá, tópicos de... como é que chama a disciplina do 8º período, professor? Tópicos... Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome. Uma disciplina de tópicos especiais. Aí ele chega na sala de aula e precisa da definição de função. Como é que um aluno de licenciatura chega no último ano e não sabe a definição de função? Não pode isso, gente. Você tem que saber o que é uma função. No último ano, né, você tem que saber. Né? E aí, assim, ó, que eu vou entrar, e já vou para os finalmente, que é assim, ó, vou entrar numa parte assim, ó. Graças a todas essas coisas que eu estou falando para vocês, que eu trabalhei em educação, em escolas públicas, ó, eu trabalhei tanto na escola municipal, quanto na escola estadual. Na escola municipal, por exemplo, eu pude ser supervisor do PIBID. Como supervisor do PIBID, eu trabalhava com o pessoal da química. Gente, o que esses caras fazem em termos de trabalho, de iniciação docente com os alunos é maravilhoso. É muito mais próximo da realidade do que o que eu tive. Então, por exemplo, o programa institucional lá, que é o PIBID, é um programa excelente. Quer ver outro programa que eu trabalho, que a escola pública me deu a oportunidade de trabalhar? As aulas do PIC ou BIMAP, de trabalhar com alunos de matemática que são medalhistas das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das escolas públicas. Eu trabalho na USP lá, nos sábados, um sábado sim, um sábado não, só com medalhista. E aí é uma plateia seleta. Né? E eles têm uma vontade, uma necessidade, eles gostam de matemática. Então esse final de semana que passou, o pessoal eu dou aula para o nível 2 e para o nível 3. Né? O pessoal do nível 2, eles tinham uma parte da turma que ainda não tinha visto equações do segundo grau. Aí, como é que você vai pegar uma turma daquela lá? Você vai só jogar a fórmula lá na lousa, mostrar como é que aplica. Gente, você não tem como você fazer isso. Para eles, isso é... E eu comecei a aula assim. Olha, uma equação do segundo grau é isso, ela tem essas características, assim, papapá. Eu dei um problema antes, aquele problema, o equacionamento dele, apareceu uma equação do segundo grau, dali eu defini o que era a equação do segundo grau, e assim, como se fosse uma aula de padrão universitário. Um exemplo, definição, uma aplicação, como é que aplica aquilo, em que situações aplica. Né? Aí você faz a análise do discriminante. Eu não falei para eles o que era, qual era o significado da palavra discriminante. Eles descobriram pela explicação e pelos exemplos que eu dei. Eu falei assim, agora a gente vai
Aí eu nem falei isso. O menino falou assim, professor, mas de onde saiu essa fórmula? Ele mesmo já perguntou. Ele não estava contente em saber a fórmula. Eu fiz a dedução lá para eles, lá, como é que resolve. Gente, a hora que eu cheguei no final, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, nossa, os moleques tiveram uma comoção. Falaram, nossa, professor, é daí que vem? É daí, bem. E você vê, é uma coisa simples, mas para ele não é. Para ele aquilo é um problema. Então, isso é que é o negócio. E isso não tem preço. Não tem. É só você estando ali para você ver o que eu estou falando. Né? Aí vamos entrar no seguinte, outra coisa que me propiciou. Eu trabalhei muito tempo também em escola privada. Eu trabalhei no Colégio Etapa, eu trabalhei no Senai, eu trabalhei em escola do Sistema Objetivo, tá certo? E hoje eu sou professor do Instituto Federal. E aí assim, por exemplo, no Etapa, o que eu trabalhava no Etapa? Eu trabalhava com todos os níveis de ensino. 6º, 7º ano, 1º, 2º ano e 3º no ensino médio, pré-vestibular. Eu trabalhava as aulas de aprofundamento, que eram as aulas para quem ia prestar vestibular do ITA e do IME. Alguém aqui já resolveu a prova de matemática do IME? Pega a prova de matemática do IME. Então você vê o que eu estou falando. E aí vai para uma aula dessa, sem você preparar a aula, para você ver a labada que você toma. Eu vou dar aula só com o que eu sei. Meu filho, você vai entrar numa lascada. E os moleque que faz IME e ITA, eles não fazem perguntinha, gente. Eles te soca a mamona. Aí você vai falar assim, ó, eu não sei. Se você falar que não sabe, você fala assim, ó, eu não sei nesse momento. A semana que vem eu te dou uma resposta. E eles te cobram. E mais ainda, eles têm o e-mail do coordenador. Aí eles mandam um e-mail, o professor Robson não resolveu o exercício tal do IME lá. Ele pulou o exercício. Aí no dia seguinte você passa para conversar com o Roberto Humberto. Sabe quem que é o Roberto Humberto? É o RH, você passa até na rua. Tá certo? Aí fala assim, por quê? Porque não é o tipo de professor que eu quero na minha escola. E aí, olha só, eles estão preocupados com a qualidade do ensino? Eles estão preocupados em te dar uma boa educação? Não. Ele quer que a maioria dos alunos dele entre na USP, entre na Unicamp, entre no IME, no ITA, que é para eles poderem fazer propaganda da escola. E aqui no sistema se reproduzir. Certo? A maioria das vezes que eu fui professor foi em escola pública. É lá onde os alunos precisavam de mim. Esses alunos, a maioria deles, que eu trabalhei em escola privada, eles não precisavam de mim. Como professor, não. Tanto é que eles tratam você de muito mal. Existe uma coisa chamada Ibope. Se o seu Ibope não for azul, você está na rua. Certo? E não tem conversa. Se você não seguir o material, você fala assim, quer ver uma coisa que você não pode falar? Vamos supor que você constata que tem um erro conceitual no material. Gente, se você falar isso, você está mais na rua ainda. O que você tem que falar? Olha, senhor coordenador, pelo amor de Deus, eu tenho uma imperfeição aqui, eu acho que foi um erro de digitação. Apostila. Certo? Porque se você falar que está errado, você vai melindrar quem escreveu. Entendeu? E mais uma coisa ainda, os professores de matemática têm uma característica de escola assim, é um ambiente extremamente competitivo. Então, por exemplo, na escola pública, a hora que os caras me viram dando uma aula de Olimpíada, nossa, teve gente que falou assim, putz, esse cara vem lá de São Carlos, vem para Valinhos, de ônibus, nem carro ele tem. Certo? O cara vem aí, sobe a rampa da escola aí com um monte de mala, e vem aqui e vai dar aula de Olimpíada de Matemática, com a turma de elite da escola. Pois é. Sexta-feira. O que era combinado? Era combinado assim, eu dar 2 aulas e o outro professor dar outras 2.
Eu comecei a dar aula e achei que ele ia me passar o material. Falar assim, ó, o material é esse e tal. É assim, é assado. Que nada, cara. Eles me mandavam uma lista por e-mail. Eu tinha que pegar a lista, imagina, lista da IMO, da ASHME, daqueles livros lá, aquelas coisas, e resolver problema. Gente, eu ficava às vezes uma semana para resolver um problema. Porque é muito difícil. Tem coisa que você tem que ter um macete, um truque ali, que aquilo abre o problema e você resolve. Não é que você é burro, entre aspas. É porque você não conhece aquilo lá. Aí, por outro lado, no PIC, o material que você vai dar aula, vem todas as indicações, aquilo que você tem que dar, como que é esperado que aquilo é dado, tá certo? E se você não conhece com profundidade um determinado assunto, tem uma N materiais para você estudar e dar aquela aula de uma forma boa, suficiente. Mente boa para aquele aluno lá. E aí você percebe que os caras não querem abrir o jogo para você não ficar conhecendo como é que é o meandro da coisa. Entendeu? Mas não tem problema, porque eu estou trabalhando no PIC. O ano passado, os meus alunos do nível 1, metade da turma foi medalhista. E a outra metade foi menção honrosa. Tá certo? E aí, Então essas coisas, gente, você tem que aprender a lidar com tudo. Então as escolas têm uma certa política, você tem que olhar tudo, globalmente. Tá certo? Sabe aquele negócio do grego, holos? Você tem que olhar as coisas de um ponto de vista geral. Tem o pessoal que tem aula agora, né? E eu já vou terminar já. E vou abrir para vocês fazerem algumas perguntas aí. Então é assim, ó. Aí eu vou fazer um pedido aqui, ó, para o professor Adilson. E é um pedido que eu faço. Para os professores aqui do Departamento de Matemática. Não deixem a licenciatura de matemática aqui morrer. Não façam isso. Se eu sou alguém hoje, se eu sou um bom professor, eu aprendi isso aqui dentro. Com as virtudes e com as fraquezas que tem. Praticamente tudo que eu tenho hoje saiu da minha formação aqui como professor. Por favor, mantenha o curso de licenciatura aqui funcionando no mesmo nível de excelência que eu me formei aqui há 15 anos atrás. Okay? Era isso que eu tinha para falar.